Oi, eu sou a Ingrid da Giotto e hoje nós estamos aqui na nossa casa com uma presença muito importante de um dos maiores confeiteiros do Brasil, Denilson Lima. Tudo bem, Denilson? Tudo bem, que honra chegar aqui. É um prazer receber você. Prazer é meu, me senti muito acolhido, bem recebido. A gente fica muito feliz. Ai, demais, assim, apaixonado por esse universo de vocês. É lindo, né? Nossa, maravilhoso. Denilson, indo agora para a primeira pergunta. Como que você começou nessa carreira de confeitaria? Como que foi o início? Eu tenho certeza absoluta que é um dom de Deus. Desde criança, eu já olhava os programas de TV, eu já me imaginava sendo um confeiteiro. O meu início mesmo, assim, foi depois dos... Na verdade, eu fiz meu primeiro bolo com 11 anos de idade, né? Caramba! E quando eu vim de uma cidade muito pequena no interior do Maranhão. Quando eu mudei para a capital, que foi São Luís, lá foi o meu início, fazendo esses bolos mais simples, bolos mais caseiros. E foi ali que começou a minha paixão mesmo, realmente, pela arte, pelo que eu realmente sentia no meu coração, né? Então, o meu início foi um início bem desafiador, comecei do zero e mudei para São Paulo, sei lá, com 22 anos, no início da pandemia. E quando eu mudei para São Paulo foi algo muito desafiador mesmo, porque eu não conhecia ninguém. Sim. E o mercado que eu queria alcançar, que realmente eu queria emocionar, eu queria que as pessoas se sentissem especiais, eu queria passar esse amor para as pessoas, esse amor que eu sentia dentro de mim, a minha arte. Foi um pouco desafiador, né? Como que eu ia chegar em São Paulo? Como que eu ia entrar no mercado, porque eu via que tinha muita gente, mas eu conseguia entrar com o meu diferencial, com os bolos pintados e com esse sabor que eu trouxe, né? Que realmente eu tive uma vida, como é que eu posso falar? Eu tive uma vida simples, mas ao mesmo tempo eu consegui transformar essa simplicidade em algo muito gostoso, porque os meus bolos que eu aprendi ali com minha avó na infância, hoje eu trago na minha confeitaria e isso, além do bolo ser lindo, ele é delicioso. Então isso, Sim. A minha história, ela foi uma história de superação, mas ao mesmo tempo hoje eu sou agradecido por isso, porque não desejo que as pessoas passem por isso, mas hoje eu vejo isso como algo muito valioso para mim, né? A minha história. Então, assim, eu realmente sou uma pessoa que eu acredito muito, eu confio, eu vou lá, eu vou atrás, mesmo nos obstáculos, mesmo sem eu conhecer ninguém em São Paulo. Eu comecei do zero na pandemia e com um diferencial, que foram os bolos pintados. Acreditei no meu coração e foi isso. E foi daí que começou o sucesso, né? As pessoas começaram a ver o diferencial e eu sempre mostrando ali o meu talento, sempre o meu talento em primeiro lugar, sempre os meus bolos na frente. Sim. E no início eu nem aparecia tanto, né, nas redes sociais, era só os bolos. Só foto dos bolos. E as pessoas, meu Deus, quem que é essa pessoa? Quem que é o Denilson? De onde que saiu? Desperta curiosidade, né? Aí depois disso eu comecei a realmente aparecer e foi que essa virada de chave que deu, né? Você resolveu assim aparecer do nada? Achou que era o momento? Eu tive um pouco de receio antes de aparecer. Sim. Porque, primeiro, eu não me sentia pertencido no meio onde eu queria que o meu produto estivesse, que era no mercado de luxo. As pessoas eram muito requintadas, eram muito chiques, falavam muito bem. E a gente que vem do Nordeste, né, a gente tem esse certo medo, assim, essa certa insegurança na hora de aparecer, né? De falar. Eu ficava com medo, meu Deus, mas quem que é esse Denilson? Tipo assim, as pessoas iam pegar o bolo na minha casa, mas você que é o Denilson, fala pra ele que eu mandei um beijo. As pessoas nem sabiam que eu era o Denilson. E você não falava também? Não falava, porque eu tinha medo das pessoas começarem, tipo assim, não ter credibilidade, tipo, enfim, eu era muito novinho. Sim. E eu comecei a aparecer por quê? Porque as pessoas começaram a saber, cadê o Denilson? Quem que é o Denilson? E aí eu comecei a aparecer, comecei de um ladinho, de outro. E aí quando a chave foi uma cliente falar pra mim, nossa, mas você é maravilhoso, eu não te conhecia, eu sou seu cliente tem mais de 2 anos, como assim? A partir daí eu comecei, eles querem me ver. Sim. E aí eu comecei a aparecer, né? E eu lembro que o início foi muito legal, porque teve uma influenciadora que postou meu bolo e, assim, deu muita visualização, assim, era um bolo diferente. E a partir dali foi uma chave para mim na pandemia, todo mundo fechado, né? E não podia... E eu comecei em casa, no meu apartamento. E isso deu uma visibilidade muito grande para mim e, assim, ela realmente me infiltrou ali dentro do mercado de luxo. E a partir dali eu realmente comecei a me entregar.
a colocar todo o meu amor, colocar todo o meu sentimento de artista. Eu não fazia só pelo dinheiro, óbvio que foi importante, Sim. porque hoje tudo que eu construí foi sozinho, com a base de pessoas que realmente acreditavam, que eu tive pessoas especiais também que entraram ali, colaboradores, que me ajudaram muito. Mas eu vejo que para mim entrar nesse mercado, para mim ter essa ajuda dessa pessoa, que é uma influenciadora, que é a Silvia, eu sou muito grato por ela. Ela me posicionou de uma maneira muito boa no mercado. Sei lá, eu lembro que quando ela me postou, o WhatsApp congestionou, recebi 3.000 mensagens assim, ó. Nossa. Assim, não dava para realmente atender as pessoas. E foi assim demais. Eu vi que as pessoas me abraçaram, as pessoas realmente viram que eu tinha talento. Então eu fui perdendo esse medo, eu fui tirando essa insegurança que eu tinha. E eu fui realmente só olhando para frente, né? Eu nunca fui aquela pessoa de ficar me vitimizando, eu nunca fui aquela pessoa de, ai, Denilson. Não, eu usava a internet para trabalho. Eu sempre usei a internet para mostrar o meu trabalho, o meu talento, para emocionar as pessoas, para mostrar a evolução da confeitaria. E quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu falei, eu cheguei aqui nessa cidade com um propósito. Qual foi o propósito? Para emocionar, para impactar e para mostrar para as pessoas que a confeitaria ela pode ir muito mais além. Então, assim, eu desenvolvi muito esse meu lado emocional, esse meu lado artístico. Então, assim, eu sinto muito, assim, um sentimento muito grande quando eu estou elaborando cada projeto. Isso que eu ia te perguntar, que você também pinta além de fazer os bolos, né? Como que você resolveu trazer essa pintura também na hora de fazer os bolos e os doces? A pintura foi o meu carro-chefe. Quando eu comecei, eu já queria começar com algo muito diferente. Eu comecei, sendo sincero, fazendo um bolo pintado, né? Coloquei todo aquele meu amor, mas eu não sentia ainda aquela emoção tão grande de que vem de dentro. Mas a partir daquele momento que eu pintei o primeiro bolo, eu comecei a pintar. E isso foi despertando assim um desejo, um amor tão grande que ia muito mais além de qualquer coisa, sabe? Sim. Então eu realmente entendia o que a pessoa queria, eu entendia o que ela realmente estava ali buscando, eu queria ouvir a pessoa. Então isso foi algo que também foi uma chave, porque as pessoas viram, meu Deus, esse bolo pintado, a tábua do bolo é pintado, Sim. é uma obra de arte. Então as pessoas me viam muito como artista, as pessoas me viam muito como visionário. E a gente que está ali, a gente não consegue enxergar isso. Eu hoje vejo que eu sou uma pessoa muito relevante nessa questão de meu trabalho, né? Inspira muitas pessoas, Sim. isso é muito legal. Mas a gente que está ali no meio, a gente não consegue enxergar tanto isso, né? Então isso as pessoas vêm, falam, eu tenho totalmente consciência, mas pra gente que é artista, a gente acaba tipo... Será que é isso mesmo? Tipo assim, sabe? A dúvida, né, que vem É uma sempre. dúvida, mas aí vem uma pessoa que fala, não, sabe? Isso Sim. hoje a conversa que eu tive com vocês aqui também, eu acho que foi uma confirmação. Acho que cada lugar que eu chego, quando fala de Deus, Deus ele fez um propósito muito lindo na minha vida. Tudo na minha vida eu coloco Deus. Amém. E assim, em 6 anos o meu ateliê tá assim maravilhoso. Para mim, não tem nada mais importante do que entender a pessoa, entender o meu cliente, o que ele vai sentir. Sim. Eu não penso só de fazer um bolo, eu penso na emoção, no que a pessoa vai, no que eu vou transmitir. E realmente eu consigo transmitir isso de uma maneira tão verdadeira que eles sentem. Que não vai ser só o momento que comeu e acabou, né? Algo que a pessoa fica pensando assim, a pessoa pensou em cada detalhe para fazer. Isso, e eu vejo que hoje, Denilson, seu bolo virou um objeto de desejo, virou uma coisa de desejo. Sim. Falei, gente, virou, mas é uma coisa que eu coloco muita verdade, muito amor. Eu não faço um produto só por fazer. Eu lembro que uma época eu abri uma confeitaria de delivery, né? E eu falei assim, gente, isso não é meu sonho. Eu acho que eu queria muito, mas depois eu vi que o meu sonho é impactar as pessoas, é emocionar. Nada contra, né? Eu acho legal as pessoas que fazem isso, mas eu acho que eu queria mais. Eu queria realmente impactar o mundo, mostrar que eu vim do Maranhão e que lá também tem arte, mostrar que o Brasil tem arte, mostrar que a confeitaria vai muito mais além, junto com a moda, enfim. Isso foi muito importante, assim, esse reconhecimento. E você tinha comentado que começou a fazer bolo com a sua avó, né? Como foi para ela ver como você cresceu e expandiu? A minha avó, ela foi um verdadeiro incentivo na minha vida, né? Eu sempre acompanhei ela fazia os bolos caseiros ali.
Só que a minha avó ela não acompanhou tanto essa minha trajetória, entendi. porque a minha avó ela teve Alzheimer e aí ela não conseguia mais lembrar das coisas. Então isso foi uma fase bem triste na minha vida na época, porque ela não conseguia ver. Ela sempre acreditou, ela sabia que eu seria uma pessoa grande, que eu ia crescer, que eu tinha talento. Ela era a pessoa que mais acreditava em mim, era a pessoa que mais me motivava, falava, nossa, você vai ser alguém, você vai ser você. Ela era essa pessoa, tá? Mas, assim, ela não conseguiu ver tudo isso, essa repercussão. Até as pessoas de lá, da minha cidade, eles não conseguem, tipo assim, ter a dimensão do quanto é, né? O que é, Sim. porque é uma cidade muito pequena, tem 18 mil habitantes. Então, eles não têm noção, assim, muito, eu acho, né? Não sei, do que é o que eu tô... O que tá alcançando, o Eu tamanho. tô alcançando, o tamanho que é, né? No Brasil, eu recebo mensagens do mundo, assim, pessoas Sim. me elogiando, pessoas elogiando o nosso trabalho. Então isso é muito gratificante, eu fico muito feliz. E é isso, eu quero impactar, eu quero emocionar muitas pessoas E quando ainda. que você percebeu que estava realmente assim no auge, que você começou a fazer bolo para famosos, né? Quem foi o primeiro famoso que você fez o bolo e como você se sentiu? Na verdade, isso foi uma construção, eu acho. Né? Eu tenho certeza, na verdade, que foi uma construção. Eu nunca fui uma pessoa deslumbrada. Às vezes, até recebo mensagem de gente da minha equipe, nossa, mas essa pessoa ela é muito famosa, ela te segue, ela é... Eu nunca olhei essas pessoas como... Óbvio que é legal a gente fazer ali um bolo para uma pessoa que você admira, mas uma pessoa que me chamou bastante atenção foi o Luan Santana, que a gente fez o bolo de casamento dele. E eu fiquei feliz porque era uma pessoa que era muito distante de mim ali. Eu vi que eu sempre tive um sonho de ir nos shows dele. E assim, eu não tinha dinheiro naquela época, ele ia numa cidade vizinha, enfim, eu era muito pobre na época. E eu falei, gente, hoje eu tô aqui fazendo o bolo de casamento do Luan Santana. E era uma pessoa que eu queria muito ter ido no show antes. E hoje eu tô aqui fazendo o bolo de casamento. Então isso foi uma virada de chave, eu fiquei com isso na cabeça, né? Mas sobre as pessoas famosas, eu acho que é legal, eu adoro ter esse reconhecimento, mas isso pra mim não é tudo. Eu acho que os clientes, a gente faz tudo, todo mundo a gente trata De igual para igual. de igual para igual. Eu acho que por isso que tem esse diferencial, porque se a gente focar só nas pessoas famosas, eu acho que o negócio ele não flui. Então o negócio ele precisa ter pessoas também não públicas, pessoas também que não gostam de ser expostas. Então isso é muito importante. Então eu sei muito, é porque você fez um bolo para essa pessoa que ela é muito grande. É legal, é maravilhoso, a gente se dedica, mas assim, para mim, Denilson, não existe essa diferença, tá? Entre pessoas famosas, entre as pessoas não famosas. Eu sempre tento agradar todo mundo igual. Sim. E Não pensando na fama, mas na pessoa, na né? pessoa, realizar o sonho. Às vezes chega uma pessoa ali tão ali, Denilson, era meu sonho. Às vezes a pessoa ela nem tem ali o dinheiro para comprar o bolo, sei lá, mas era o sonho tanto daquela pessoa que eu falei, gente, vamos deixar, porque a pessoa ela tá sonhando, tipo assim, ela não tem, mas vamos deixar por isso, tipo, sabe? Só porque a pessoa ela se sente ali, né? A verdade. Então tem gente que chega com tanta verdade querendo encomendar um bolo lá, e às vezes eu dou, ou às vezes, tipo, enfim, é isso. E agora que você tá aqui na Giotto, que você conheceu um pouco do processo de cada produto, o que você achou da marca? Gente, eu já era apaixonado, né? Já conhecia, já acompanhava, mas vendo de perto, assim, realmente é muito legal. Eu adoro empresas que falam de Deus. Aqui eu vi que vocês falam muito do amor de Deus, isso é muito importante. Eu entrei no processo da fábrica e eu achei muito legal como as pessoas trabalham, elas trabalham ali com uma sinergia muito boa, elas são felizes e isso é legal. Então eu acho que o resultado de ver os produtos hoje da Giotto assim fazendo esse sucesso e ver essa qualidade é justamente fruto disso, é dessa união que tem, né, entre o time. Eu fiquei muito feliz, muito encantado. Eu sinceramente não imaginava que era assim. E assim, eu fiquei assim realmente encantado, tanto pelos produtos, como pelas pessoas, como pelo processo de fabricação, como a história foi contada, como começou, e assim, eu fiquei bem orgulhoso mesmo de vocês, assim, E é diferente demais. você conhecer o produto e saber como que ele é feito, né? Cada processo, como é embalado e enviado também. Não, e eu jurava que, tipo assim, eu vi um negócio desse, eu falava, não, gente, isso aqui já deve vir pronto, aí bota o nome da... Não, tem todo o pó, é tudo desenvolvido aqui. Sim. Então, assim, isso é muito importante. As pessoas não sabem, eu acho. Eu realmente não sabia. Eu achei que isso já vinha, tipo, sei lá,
vinha pronto, Sai assim da você máquina. entendeu? E botava na máquina. Não, mas tem pessoas, Tem. ali um processo muito artesanal Sim. também. Então, É um assim, cuidado, né, de olhar as rebarbas, tá cada detalhe para ir perfeitinho para o cliente. perfeito. Então, às vezes a gente vê na prateleira do mercado, a gente não imagina, né? Que é processo que assim, é. é só máquina. Não, gente, tem pessoas, tem Sim. famílias. E assim, eu fiquei muito feliz e muito honrado, né? De ter participado desse momento, de ter acompanhado a produção. Denilson, muito obrigada pela sua presença aqui na nossa casa. Foi um prazer Eu te que receber. agradeço. E é isso. A Jota é perfeita para você, ideal para sua casa.